É uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos, compartilhando aquilo que Deus tem feito. Muito obrigada aos irmãos pelo convite. Pastor Harley, que eu ainda não... está ali o Pastor Harley, com quem nós temos feito bastante contato. Né? É muito bom, meus irmãos, quando o missionário manda um e-mail e as pessoas respondem esse e-mail, sabe? E os irmãos têm um pastor aqui que tem respondido aos nossos e-mails, tem dito que está orando por nós. Então isso é muito bom, porque às vezes a gente manda e-mail para tanta gente e aí não sabe se leu, se viu, né? Mas os irmãos têm um pastor que tem cuidado aqui dos missionários. Então muito obrigado, pastor Harley, pela sua atenção. Pastor Valdemiro, que já é nosso amigo de tanto tempo, muito obrigado por ceder o seu púlpito também. Meus irmãos, nós temos muita coisa para falar hoje, né? E por isso eu gostaria de convidá-los, então, que abrissem suas Bíblias, para nós acompanharmos o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, um texto com o qual os irmãos certamente já estão bastante familiarizados, mas sempre importante nós voltarmos à palavra de Deus e buscar ali as nossas motivações, a exortação para o nosso trabalho. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu coloquei aqui no PowerPoint para que nós possamos ler juntos. E dessa forma, usando a mesma versão, possamos realmente fazer uma leitura em uníssono. Então, vamos juntos. Os irmãos têm a sua Bíblia aberta para consulta, para fazer como os bereanos, que conferiam tudo. Mas também podemos ler juntamente para acompanharmos a mesma versão. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é lida, está sob os nossos olhos. Nós pedimos que a mensagem desta palavra entre nos nossos corações. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, alguém aqui já esteve no fim do mundo? Fim do mundo. Alguém aqui já esteve, já experimentou andar ir ao fim do mundo? Deixa eu dizer aos irmãos, como missionária, eu tenho ido a muitos lugares, né? Eu conheço 4 continentes, né? Está faltando lá a Oceania, para aquelas barras lá eu nunca estive ainda, mas eu tenho ido a muitos lugares, né? Mas ainda não estive no fim do mundo, se bem que essa questão de fim do mundo é uma questão de referencial, né? Porque qualquer lugar pode ser o fim do mundo para alguém. Tudo é uma questão de referencial. Essa questão do que está muito longe, a gente pode pensar assim, né? Às vezes, quando eu converso com amigos meus, especialmente aqueles que moram na Zona Sul, ou mais lá para o centro da cidade, ou pela região da Tijuca, alguma coisa assim por ali, e aí eu falo que eu moro em Campo Grande e eles dizem, mas você mora muito longe. Aí eu falo, longe do quê? Eu moro pertinho da minha igreja, né? Eu moro perto da minha família, eu moro perto dos meus amigos. Moro longe do quê? Né? Porque você está longe, né? Isso é uma questão de referencial, né? Agora, também, eu já ouvi muito dizer, mas fulano mora, aquilo lá é o fim de mundo. Lá onde fulano mora é o fim de mundo. Agora, olha só, eu digo para os irmãos, se os irmãos nunca foram até Ushuaia, os irmãos nunca foram ao fim do mundo. Tem uma foto aqui, ó. Esse aqui é o fim do mundo. Tá? Esse é o lugar, fica na Patagônia. Na Patagônia, ali sul da Argentina, né? É a última cidade, né, reconhecida como cidade, né, aqui no hemisfério sul. Então, Ushuaia ganhou o título de fim do mundo, né? Agora, parece que quem chega lá fica feliz, né? Tem uma foto aí mostrando aí, ó. Cadê, ó?
Ah, ficou ruinzinha a foto? Não dá quase para ver, mas tem 2 carinhas ali junto da placa, eles estão muito felizes, né? São as únicas pessoas até agora que eu vi que ficaram muito felizes por chegarem no fim do mundo. Então, olha só, se alguém já disse para você que você mora no fim do mundo, esteja feliz. Tá? Porque o pessoal que chega no fim do mundo gosta disso, né? Então, estar no fim do mundo não é uma coisa tão ruim. Que bom, porque Jesus nos mandou ir até o fim do mundo, né? Então, que bom que a gente sabe que ir até os confins, ir até o fim, ir a todos os lugares, é alguma coisa boa. E esse é o mandamento de Jesus para nós, que somos a sua igreja. Para que nós fôssemos a todos os lugares e até o fim do mundo. Agora, ir para quê? Ir para testemunhar. É isso que a palavra que foi lida nos diz. Nós precisamos ir aos confins da terra. Para quê? Para testemunhar. Vocês serão minhas testemunhas. Eu coloquei aí, o querido vai achar para mim lá os slides, que diz a definição de testemunha, no Aurélio. E eu vou citar só o inicial, para os irmãos já verem de cara o que é testemunha. Testemunha é a pessoa que relata o que viu e ouviu. E aí tem outras ênfases, né, do que pode ser alguém que testemunhou alguma coisa, foi testemunho de um acidente, ou coisa assim. Mas testemunha é basicamente a pessoa que relata o que viu ou ouviu. Então, meus irmãos, os irmãos foram chamados, comissionados por Jesus para serem suas testemunhas. E isso significa relatar o que você viu ou o que você ouviu. Eu não sei dos irmãos, mas eu, como desde criança, desde o ventre, na verdade, né, fui acostumada a ir à igreja, tenho ouvido ao longo da minha vida muita gente dizer assim: ah, eu não falo de Cristo para ninguém, eu não prego o evangelho, mas eu dou um bom testemunho. E eu fico pensando assim, mas como você pode dar um bom testemunho se você não fala com ninguém? Porque isso é absolutamente impossível. Se você não está falando de Cristo para ninguém, definitivamente o irmão não está dando bom testemunho, porque o irmão não está nem testemunhando de nada. Porque para testemunhar é necessário relatar, falar. Imagina os irmãos, tem um julgamento, alguma coisa assim, e aí chamam as testemunhas. A testemunha chega lá e não fala nada. Ela não foi testemunha. Ela não cumpriu o papel dela. A testemunha, quando está no tribunal, precisa chegar e precisa falar, né? E aí algumas pessoas confundem ética, confundem uma vida reta com dar testemunho. Meus irmãos, ser ético é obrigação de todo crente. Ter uma vida reta, ser uma boa pessoa, isso é basicão para a gente. Mas deixa eu dizer, eu conheço muitos descrentes que são assim, que são pessoas éticas, que são pessoas muito corretas, que são pessoas exemplares para a sociedade. Mas nem por isso essas pessoas estão salvas e muito menos estão levando outras pessoas a Cristo. Então, simplesmente ser uma boa pessoa, ter uma boa atitude social, ser um bom pai, um bom filho, alguma coisa, isso não é ser testemunha de Jesus Cristo, como Ele nos ordenou que nós fôssemos. Porque a testemunha precisa falar. Precisamos ir até os confins do mundo para falar de Cristo. E eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho do que a gente tem feito nesse sentido, de ir até os confins para falar de Cristo. E a gente vai ter 2 ênfases na nossa mensagem hoje. Eu queria começar falando com os irmãos a respeito de um projeto que realizamos agora em janeiro com estudantes brasileiros na Itália. Nós fomos para a Itália a convite da igreja de Mantova. Os irmãos têm apoiado esse trabalho aqui através da contribuição que fazem para os missionários Júnior e Priscila, que estão trabalhando lá, né? E atendendo o convite da igreja de Mantova,
enviamos um projeto à Itália para trabalhar com estudantes italianos. Meus irmãos, vou dizer aos irmãos, que trabalho difícil falar com os italianos. E, para que os irmãos percebam, a maior dificuldade não é a questão da língua. Nós tínhamos na nossa equipe vários estudantes que eram fluentes em italiano, estudantes de letras italiano, e que, obviamente, quando viram um projeto missionário para a Itália, entenderam que era a oportunidade deles usarem o talento, o dom, a aptidão, a formação que eles estavam recebendo para ir nesse projeto. Então, nós tínhamos muitos estudantes fluentes em italiano, nós tínhamos outros, né, que usaram o inglês para se comunicar com os italianos. Na universidade nós encontrávamos muitos estudantes dispostos a conversar conosco em inglês e até em português, né? Tínhamos inclusive estudantes italianos de língua portuguesa e conversávamos com eles em português. Então a maior dificuldade para falar aos italianos não era a questão da língua, mas a maior dificuldade para falar aos estudantes italianos é o que diz respeito à cultura de uma maneira geral na Europa hoje, que é uma cultura totalmente distanciada de Deus. Conversava com o pastor um pouco antes do culto e dizia a ele o seguinte: apenas há 30 anos atrás, em 1982, foi revogada uma lei na Itália que impedia os italianos de terem Bíblia em suas casas. Os irmãos conseguem imaginar isso? Eu não disse 1882, não, eu disse 1982. Até 30 anos atrás, na Itália, onde nós temos o Vaticano, havia uma lei que proibia as pessoas a terem uma Bíblia nas suas casas. Por quê? Porque a Igreja Católica detinha para si a autoridade da interpretação da Palavra de Deus. Então, para que você ia ter uma Bíblia se você não teria a capacidade de entender o que estava escrito ali? Por isso, muitas vezes nós pensamos o italiano como um povo muito crédulo, um povo muito católico. Isso não é verdade, meus irmãos. Definitivamente, isso não é verdade. Nós temos sim aqueles italianos que ainda são muito apegados à religião, que ainda são muito apegados à igreja, mas a maioria da população não é assim. A maioria da população italiana, não só entre os jovens, então, você encontra ali quase a totalidade de materialistas, né? Mas mesmo entre os adultos, mesmo entre os anciãos, a maioria da população italiana hoje é completamente avessa ao cristianismo e a Deus. Um trabalho muito difícil, meus irmãos, porque não adianta você chegar para alguém e apresentar Jesus Cristo como Salvador. Você tem que apresentar quem é Jesus Cristo, porque essa pessoa não tem ideia. Nós chegávamos à universidade para conversar com os estudantes, para falar sobre Jesus, e eles: que Jesus? Quem é? E não era brincadeira, não era zoação, não era nada disso. Eles realmente não sabem, desconhecem. Então você tem que ensinar aquela pessoa para depois poder evangelizá-la. Mas estávamos ali com os nossos estudantes que suportaram o terremoto, tivemos um pequeno tremor lá que deu um susto. O brasileiro não está habituado a isso, né? Os italianos não se importaram muito, não, né? Mas a gente, quando viu o lustre balançar assim, opa, o que está acontecendo nessa terra? Era muito frio. E todo dia a gente estava de manhã cedo na estação de trem. A estação que a gente pegava não tinha, na plataforma não tinha muita estrutura. Então era frio mesmo. Se o trem atrasasse, você quase congelava ali a coisa de -3, -5 graus no tempo. Por mais agasalhado que você esteja, é difícil. Mas estávamos indo todo dia à universidade para falar com os italianos. E aí, meus irmãos, que coisa excepcional. Eu queria que o Diego, né, Diego? Coloca as fotos lá para mim, Diego. Eu vou mostrar esse vídeo mais tarde. Tá? Nós temos fotos de algumas cenas lá de evangelismo, da gente conversando com os italianos. E aí, aquela coisa que os irmãos já devem saber, já devem ter ouvido aqui, né? Uma grande vantagem que nós temos, meus irmãos, é de sermos brasileiros. Né? Embora ainda haja também a brincadeira do futebol, né? Quem são os melhores, né? Se são lá mas nós somos tetras, eles são só tri, né?
Então a gente ainda tirava uma onda, ainda estamos um pouquinho, né? Somos penta, né? Penta. Então ainda estamos um pouco na frente deles, né? Mas por sermos brasileiros, tínhamos uma condição melhor de conversar com eles. Até que dizíamos que queríamos falar sobre Deus. E aí, meus irmãos, o cenário mudava. Aquele jovem super simpático, conversando com a gente, batendo papo. Não quero falar sobre isso. Esse assunto não me interessa. O italiano, ele é muito direto. Ele não disfarça. Ele não vai, sabe, te ouvir só por educação. Ele realmente não quer falar sobre aquele assunto, ele não vai ouvir, ele vai embora. Ele te deixa e fala, olha, muito obrigado, isso não me interessa. E dava as costas para a gente na universidade. Tantas vezes isso aconteceu. Tantas vezes isso aconteceu. Mas Deus honra o seu povo também. E com alguns outros, a gente tem algumas fotografias aqui. Não muitas, porque não tem como a gente ficar fotografando. Imagina, aí vai criar um caso danado, né? Na universidade, a gente fotografando a pessoa que está sendo evangelizada, é complicado. Mas temos algumas fotos que mostram aí a interação dos nossos grupos. Segura nessa foto aí, Diego, por favor. E eu quero mostrar para os irmãos esse material. Eu juro que eu devia ter aqui, acho que está aí, pastor. Ah, está aqui, ó. Eu pego aqui. Esse material aqui, meus irmãos, foi um material que nos levou a ter realmente bastante entrada com os estudantes italianos. Esse material chama Mais Solarium. E é um conjunto de 50 fotografias. Elas são muito legais, as fotos. E o que nós fazemos é o que os irmãos percebem ali nessa fotografia. Nós dispomos essas fotos na mesa, às vezes no chão, em qualquer lugar, e chamamos os estudantes para participar de um jogo, né? E então nós pedimos a eles que escolhessem 3 fotos que melhor representavam a vida deles. E aí o estudante escolhe a foto, e obviamente a segunda pergunta, por que você escolheu essas fotos? E aí é quando o estudante começa a falar da vida dele, né? Então, alguém que escolhe uma foto aqui, por exemplo, essa foto aqui é uma taça, tem uma taça de vinho. Ou a pessoa vai dizer que ela gosta muito de festa, ou ela vai dizer que ela gosta muito de beber, ou alguns estudantes vão dizer, olha, porque eu tenho problema com alcoolismo. Então, isso aqui representa a minha vida hoje. Então, e assim vai, muitas fotos com motivos diferentes. Aqui tem foto com uma nota de $1. Então, a pessoa vai dizer, porque eu estou muito interessada em ganhar dinheiro. É o que representa a minha vida hoje, a busca por dinheiro. E assim vai. E depois nós vamos fazendo uma série de outras perguntas para os estudantes, sempre usando esse material. As outras perguntas vão ser, como você gostaria que fosse a sua vida? E ele escolhe outras fotos. E a gente pergunta, mas por que você escolheu isso? E a pessoa vai falando. E dessa forma, né, usando essa ferramenta, era a maneira como nós conseguimos apresentar o Evangelho para os estudantes. Porque conseguimos uma interação muito profunda com eles, quando eles estavam falando das suas vidas, através das fotografias. E com isso, meus irmãos, nós compartilhamos o Evangelho para 242 pessoas nas universidades ali. E aí, quando eu digo compartilhamos, é gente que realmente ouviu. Nós abordamos muito mais. Você quer falar? Não estou interessado. Não estou. Mas com esse número nós realmente conseguimos compartilhar a palavra de Deus. Foram pessoas que ouviram, muitos, meus irmãos, pela primeira vez, ouviram uma explicação do Evangelho. Ouviram a respeito de Jesus. Meus irmãos, falar aos italianos é um desafio muito grande. E a gente pode dizer, se existem conotações para fim de mundo, aquilo é o fim do mundo do Evangelho. Eu tinha um professor no seminário que costumava dizer que a Zona Sul era o subúrbio do Evangelho. Porque era o lugar onde as coisas, né? Aí era a concepção dele de subúrbio, onde as coisas não funcionavam para o Evangelho. Então ele dizia, olha, a Zona Sul é o subúrbio do Evangelho, é a parte pobre do Evangelho, né? A gente pode dizer o seguinte, olha, a Itália é o fim do mundo do Evangelho, né? Porque é onde as pessoas estão tremendamente avessas, contrárias, opostas ao Evangelho.
Ainda assim, nós tivemos decisões nesses projetos, de estudantes que oraram recebendo a Cristo, que entenderam que precisavam de Jesus em suas vidas. Uma dessas estudantes que orou recebendo a Cristo foi muito interessante, porque é uma estudante que ela mora com um estudante cristão numa república. Então, uma república onde moram 3 rapazes e 3 meninas. Eles dividem ali uma casa nos arredores da universidade. E esse estudante cristão nos convidou para ir jantar com seus amigos, né, na república, para que nós pudéssemos evangelizar os seus amigos. E então, nesse dia, durante o jantar, usando essa estratégia, né, essa estudante orou recebendo a Cristo. E eu tenho notícias hoje, né, dos missionários Júnior e Priscila, que estão lá dando continuidade para esse trabalho, de que a Carol, ela está evangelizando seus colegas, ela aprendeu a usar o material, e agora, com coisa de 1 mês de convertida, ela está falando de Jesus para os seus amigos, né? Junto com o Natan, que já era estudante cristão, os dois realmente estão fazendo a diferença dentro da Universidade de Mantova. Uma menina que acabou de se converter, porque reconheceu a diferença que Cristo está fazendo na vida dela. Então, com quanto seja difícil, meus irmãos, pregar a esse povo, nós precisamos ir lá, porque Deus nos mandou que fosse, porque é a ordem de Jesus, e precisamos falar do amor de Deus. Tivemos outros 5 estudantes que também se converteram, para os irmãos terem uma ideia dessa dificuldade. Um projeto de 1 mês, e tivemos apenas 6 decisões. E quando pensamos assim, para a realidade brasileira, realmente vão precisar mais, apenas 6 estudantes se converteram. Mas, meus irmãos, deixa eu dizer aos irmãos, eu não estaria surpresa se nós tivéssemos voltado sem nenhuma decisão, porque o trabalho é muito difícil, mas Deus tem feito prosperar a sua obra. Eu estive, além do trabalho na universidade, estive acompanhando nossos missionários, Júnior e Priscila, que eu disse aos irmãos, a igreja adota também, num estudo bíblico que eles fazem em casa de italianos, na cidade de Manerbe, uma cidade a 1 hora e pouco de Mantova. E é muito impressionante porque aqueles italianos que começaram esse estudo sendo descrentes, e hoje, pela graça de Deus, essa semana recebi a atualização do Júnior, né? Os 2 últimos que faltavam se converter, se converteram, mas quando começaram o estudo lá, eram 6 italianos, os 6 não crentes, né? Mas aceitaram estudar a Bíblia porque um amigo da igreja convidou. Os estudos bíblicos começaram na casa desse irmão da igreja de Mantova. O irmão voltou para o Brasil, porque era um brasileiro, voltou para o Brasil, e o missionário Júnior estava preocupado, porque com a volta desse irmão para o Brasil, será que aquele grupo ia desejar continuar estudando a Bíblia? Mas no dia lá que os irmãos brasileiros estavam falando sobre a viagem para o Brasil e tudo mais, então uma italiana logo falou, e onde vai ser os estudos daqui para frente? Então, eles mesmos desejosos de continuar os estudos, continuaram os estudos bíblicos, e é muito interessante, meus irmãos, porque a coisa funciona desse jeito. Quando o italiano não quer, ele não vai, e ele logo diz, não quero, não vou. Não é nem que nem o brasileiro, né? O brasileiro, muitas vezes a gente chama para, vou sim. Não aparece nunca, né? A gente sabe como é que é, né? Mas o brasileiro quer ficar bem na fita, ele não quer dizer não para a gente, né? Ele não quer deixar a gente triste. Então ele diz que vai, mas aí não aparece. O italiano não. Ele diz, não vou. Mas quando ele diz que vai, ele vai. E quando ele diz que ele vai para estudar a Bíblia, é porque ele quer estudar a Bíblia mesmo. Então eu vi aqueles italianos chegando, meus irmãos, com suas Bíblias, ainda usando as Bíblias católicas, né? Mas abrindo a Bíblia lá e perguntando muitas coisas. E dizendo, não, porque... E eles estudam a lição, não é que nem o nosso povo aqui da BD, que vem, nem traz a revistinha às vezes. Não, eles estudam em casa. Eles chegam com a lição preparada e com as perguntas. Olha, porque isso aqui eu não entendi, porque isso aqui, porque realmente desejam saber. Mas é um trabalho a longo prazo, né? Júnior e Priscila caminharam
com esses queridos lá de Manerbe por meses. Você realmente precisa discipular, você precisa ensinar as pessoas o que é o Evangelho, para daí então você fazer um convite para o Evangelho. E foi muito interessante que uma dessas italianas, nesse estudo bíblico, ela ainda não convertida, quando eu estava lá, convertida agora, pela graça de Deus, mas quando eu estava lá, ela ainda não convertida, ela virou para a gente lá na mesa do estudo bíblico e falou assim, porque eu sou católica, né? Vocês sabem. Aí o Juninho, claro. E ela, mas eu tenho que reconhecer que vocês protestantes têm muito mais ciência da Bíblia do que nós católicos, né? Então, por isso que eu vim aqui aprender com vocês protestantes, né? Mas hoje ela também é uma irmã nossa convertida. E nós damos glória a Deus por isso, porque Deus tem feito prosperar o seu trabalho. Então, meus irmãos, se vamos aos confins do mundo, precisamos ir para testemunhar a respeito de Deus. Isso é para falar de Jesus, para apresentar o Evangelho e dar oportunidade às pessoas a confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos andando aí para frente, meu querido. Uma outra coisa. Oi, Diego? Pode passar aí? Também precisamos ir usando as estratégias certas, meus irmãos, né? O texto que nós lemos diz assim, olha, Jesus estava falando, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus está aqui nos ensinando o princípio da estratégia. Ele podia simplesmente dizer, olha, vão por aí tudo. Não, mas quando ele detalha, olha, você vai em Jerusalém, vai em Samaria, vai na Judéia, vai, né? E ele termina, é tudo. Mas ele deu uns detalhezinhos lá, tá? Está aí, é o princípio, olha, você tem que planejar. Você tem que pensar como é que você vai fazer as coisas, né? Se nós queremos alcançar esse mundo hoje, meus irmãos, tão complexo como ele é, precisamos usar as estratégias corretas, né? Para cada público-alvo, para cada lugar, para cada tipo de pessoa. E aí, deixa eu dizer aos irmãos, né? Essa é a minha área no ministério, né? Eu sou uma estrategista. É o talento que Deus tem nos dado, né? De trabalhar com planejamento, de trabalhar com formulação de projetos, e aí enviar pessoas, e em criar sistemas para que as pessoas possam ouvir falar de Jesus. E aí dentro dessa área, né, onde eu tenho responsabilidade aqui no Brasil, né, com o avanço do nosso ministério, atualmente os irmãos precisam ser atualizados disso. Eu estou trabalhando como diretora de expansão do nosso ministério, tanto para o Brasil, quanto para as nossas ações fora do país. Então, é uma área que nós precisamos pensar muito e orar muito para que Deus nos dê os planos certos, porque o homem pode ter muito plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, quando a gente planeja, a gente precisa saber o que Deus está querendo que nós façamos. E uma das coisas que certamente Deus quer que a gente faça é trabalhar com parceria. E aí eu tenho uma foto aí para os irmãos. Esse projeto específico ali na Itália, nós estamos numa parceria, né, de 3 organizações. Aí a esquerda dos irmãos, pode segurar aí, amigo, a foto, por favor. À esquerda dos irmãos, os irmãos têm a Nicole Lewis. Ela é diretora do Agape Itália, porque Agape é o nome da cruzada estudantil na Itália. Então, ela é diretora do Agape Itália. Nós temos o pastor Fábio Pegas, que é o pastor da Igreja Batista de Mantova, que foi aluno também do pastor Valdemir, né? Pastor Fábio Pegas é o pastor da igreja lá de Manta, que nos convidou. E no outro extremo, a gente tem o casal, os missionários Júnior e Priscila, que os irmãos estão adotando também, né? A Priscila esteve aqui no ano passado comigo, falando a igreja. Ano passado não, ano retrasado. Ela esteve aqui, estava grávida ainda. A Valentina fez 1 ano, então foi no ano retrasado. Esteve aqui falando a igreja. E ali no meio somos eu e o outro missionário que estávamos dividindo o trabalho. Por conta disso, meus irmãos, por conta de trabalharmos nessa parceria que nós realizamos esse projeto ali na Itália. Agora sim, Diego, vou pedir para você jogar aquele vídeo aí para os irmãos terem então um resumo
do que foi o nosso projeto ali na Itália. Vamos lá. Ok. Não deu para ouvir o que ele falou, mas acho que os irmãos também não iam entender italiano, né? Então, mas o que ele disse, olha, eu espero que vocês voltem para continuar esse trabalho. Mas deixa eu dizer, quem falou isso, meus irmãos, foi o Francesco. Ele é um estudante italiano. E nós, de fato, queremos voltar para continuar apoiando o trabalho ali, que vai precisar ainda de vários projetos, de várias ações nossas, mas é o Francesco quem tem continuado esse trabalho lá, né? Esta semana, né? Então eu gosto de trazer notícia nova para os irmãos, né? Esta semana, Júnior e Priscila estiveram na Universidade de Verona e se reuniram lá com 8 estudantes, né? E ensinaram a usar o material, né? Esses estudantes, no outro dia, já saíram com o material para compartilhar com os seus colegas. Na próxima semana haverá outra reunião e quem tem a palavra nessa reunião será o Francesco. Então, dessa forma,
Deus vai dando crescimento para a mensagem que foi plantada, para a semente que foi plantada ali. Projetos missionários são uma estratégia que nós usamos para o avanço do ministério, mas existem ainda outras coisas que nós pensamos estrategicamente. Por exemplo, um dos compromissos que nós temos, Diego vai me ajudar aí, é com os países de língua portuguesa. Meus irmãos, nós somos obviamente o país de língua portuguesa mais cristianizado. E é nossa responsabilidade irmos aos outros países de língua portuguesa. Por isso nós já fomos a Moçambique, a Portugal, a Angola, a Cabo Verde, e plantamos o movimento, Diego, pode andar aí, querido, isso. E plantamos o movimento nesses lugares, né? Em Portugal nós temos movimento na Universidade do Porto, que nós plantamos lá, através de ações nossas, brasileiras. Em Moçambique, além de projetos missionários, enviamos 6 projetos missionários em anos consecutivos. De 2001 até 2006 enviamos. Depois enviamos durante 3 anos missionários para Moçambique. Hoje Moçambique é um país que já gera seus próprios missionários. Os estudantes africanos estão terminando seus cursos, estão entrando para a organização, se tornando missionários. Realizamos projeto em Cabo Verde também. E por último, em Angola, ano passado estivemos em Angola, acho que eu já compartilhei com os irmãos sobre essa experiência de Angola também, e estamos preparando um novo projeto para continuar apoiando aquilo que tem acontecido lá. E graças a Deus o Evangelho tem prosperado em Angola, dentro da universidade. E aí os irmãos percebem a importância disso, né? Imagina um país como Angola, tem apenas uma universidade na capital. Alcançarmos aqueles estudantes significa nós alcançarmos realmente a elite do país. Precisamos fazer esse trabalho. Para concluir os países de língua portuguesa, a gente tem que chegar ainda na Guiné, em São Tomé e Príncipe e no Timor-Leste, mas não tem universidade por lá ainda. E essa é a nossa fatia, né, no ministério. A hora que tiver a universidade, os irmãos sabem, a gente vai lá, né? A gente vai lá. Mas além disso, meus irmãos, temos ido a muitos outros lugares, porque os projetos missionários são realmente uma estratégia muito grande nossa para alcançarmos o mundo. Realizamos projetos nacionais, projetos internacionais, desde 2001 que vemos usando dessa estratégia. E tivemos, né, de 2001 até agora, 31 projetos realizados, entre projetos nacionais, entre projetos internacionais. Nesses projetos, meus irmãos, nós temos enviado mais de 1000 estudantes já, para terem uma experiência missionária por um mês, para plantar no movimento, para fazer diferença em algum lugar. Nós investimos nesses projetos milhões de reais. E Deus tem nos mostrado que essa é uma boa maneira de nós fazermos a obra. E essa é a nossa parte no ministério, é com o que eu dizia aos irmãos, nós estamos trabalhando, né, na liderança desses projetos que realizamos tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas para ir aos confins do mundo e usar de boa estratégia também, meus irmãos, nós precisamos responder às demandas do nosso tempo, né? E atualmente nós estamos priorizando 2 ênfases. Primeiro é a Europa, que é um grande desafio missionário para o nosso tempo. Meus irmãos, eu estive na África já algumas vezes, mas deixa eu dizer aos irmãos, a Europa hoje precisa muito mais de missionários do que a própria África. E isso às vezes não soa bem. Às vezes nós não gostamos muito dessa ideia, né? Muitas vezes eu já ouvi que mas fazer missões na Europa é muito fácil. Quero ver você ir para a África. Meus irmãos, eu prefiro 1000 vezes estar numa universidade onde as pessoas estão fazendo fila para serem evangelizadas, como é o que acontecia em Angola conosco, do que estar lá entre os italianos, onde as pessoas diziam, não quero, muito obrigado, tchau, passar bem. Se esse é o seu assunto, não me interessa. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Europa hoje é um grande desafio para nós. E as nossas igrejas ainda não têm aberto os seus olhos para esta realidade, né?
Nós, como evangélicos, temos estado muito sensíveis, né, às necessidades do continente africano, que realmente é muito necessitado, mas vou lhe dizer aos irmãos, hoje especialmente é necessitado de comida, mais de comida do que de missionários. E estamos muito sensíveis também à janela 1040, mas esquecemos da Europa, que está cada vez mais afundando em trevas, meus irmãos. O continente que é o berço da reforma protestante, afundando em trevas. Muito comum hoje, por toda a Europa, nós encontrarmos teatros, museus, onde antes eram grandes igrejas. Pior, nós encontrarmos mesquitas muçulmanas, onde antes eram igrejas que adoravam o nosso Senhor Jesus Cristo. A Europa hoje é um continente indiferente ao Evangelho, indiferente a Deus. E pior que isso, ou não sei na verdade o que é pior, mas vem se afundando no paganismo. É uma realidade na Itália, as igrejas do diabo, estabelecidas, abertas, enormes templos construídos, a igreja do diabo. É uma realidade na Itália, é uma realidade geral da Europa. Nós precisamos orar pela Europa, nós precisamos enviar missionários pela Europa, porque é um trabalho duríssimo. E esse é um continente que está sendo entregue à ameaça islâmica, que é a outra ênfase que eu queria deixar com os irmãos nesse sentido do que é hoje a nossa estratégia. Há quem diga que em 40 anos, e isso foi proferido por um ayatollah, né, que em 40 anos o continente europeu será totalmente vencido pelo Islã. E essa vitória não se fará por meio de armas, por guerra, por nada disso. Mas simplesmente o Islã tomará a Europa. Essa é a previsão deles, é o alvo, é o objetivo, é o que eles querem fazer, para isso eles trabalham. E sabe como eles trabalham para isso? Tendo filhos. Hoje, eu não sei como, mas a média é de 0,8 filhos por casal europeu. É menos de um filho. Então, eu não sei como conta 0,8, porque não é um bebê, né? Não é nenhum por casal. Quer dizer, muitos casais não têm filhos, essa é a realidade. Mas nós temos as famílias europeias cada vez menores, mais encolhidas, né? Um filho. Quando tem 2, é um negócio assim, fora de controle, né? E aí você tem as famílias muçulmanas na Europa tendo 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Então eles crescem dessa forma, né? Eles crescem numericamente e começam a dominar todas as camadas da sociedade. Eu estava visitando a filha do pastor Belardinho, a Laura, em Birmingham, e na escola das crianças, a maioria de muçulmanos já, né? E isso na Inglaterra, né? Então, meus irmãos, é um grande desafio o continente europeu. Mas outro grande desafio também é nós respondermos a essa ameaça do Islã, que cresce não só na Europa, mas cresce no nosso país também, cresce no Brasil também. Nós temos hoje a cidade de Foz do Iguaçu, no sul do país, aquilo que é chamada da capital da América Latina para o Islã. Foz do Iguaçu está tomada pelo Islã. E nós enviamos, enquanto tínhamos o projeto na Itália, nós enviamos um projeto para Foz do Iguaçu, com 130 pessoas participando desse projeto. Porque desejamos que os nossos estudantes tenham essa experiência e vejam essa realidade do mundo e estejam prontos para responder a essa demanda, a essa necessidade. Porque a questão do Islã não está localizada em países apenas, mas eles estão se espalhando pelo mundo inteiro e já é uma realidade no nosso país, bastante forte. Então tivemos um projeto em Foz do Iguaçu agora, em janeiro também, com muitos estudantes, trabalhando ali com muçulmanos em Foz. Foi um projeto muito abrangente,
Foi um projeto muito bom, mas muito desafiador também. Mas nós estamos muito felizes porque Deus tem colocado no coração de muitos estudantes que estão envolvidos com o nosso ministério hoje a vocação, o chamado para alcançar muçulmanos. E aí é por isso que no ano que vem nós vamos ter um projeto para o Oriente Médio, para enviar estudantes para o Oriente Médio, para que eles ganhem mais visão, para que eles vejam como as coisas são de fato, porque desejamos enviar missionários para o Oriente Médio. Já temos enviado, já temos gente nossa trabalhando lá, mas precisamos de muito mais. E eu estive, depois terminamos o projeto na Itália, fui para o Oriente Médio para conhecer de perto lá a realidade, até para nós podermos planejar esse projeto para lá. E, meus irmãos, é uma realidade duríssima, né? Diego vai me ajudar aí, a gente tem algumas fotos. Para todo lugar que se vai, essa é a paisagem que se tem. As mesquitas por todos os lugares. Meus irmãos, é impossível, né? Onde estávamos, né? Nós olharmos para um lado e não ver uma mesquita. E são algumas maiores, outras menores. Nessa foto aí, os irmãos, é bem prejudicada a visão assim pela manhã, né? Eu estou vendo super bem ali atrás, ó. Quem quiser olhar ali para trás vai ver melhor. Mas aqui de manhã é um pouco prejudicado. Mas aqui, olha, nós temos duas mesquitas grandes que se veem aí. Pode andar mais um pouquinho. Isso, essa foto já está um pouquinho melhor. Aquela lá era muita névoa que tinha na frente da foto. Mas uma outra mesquita para todos os lugares. Aí, duas senhoras, pode ir isso aí, eu, com os trajes muçulmanos numa praça lá. Essa é a realidade. Esse aí, meus irmãos, é uma foto, é uma pena os irmãos não terem muito nítido isso aí, mas de dentro de uma mesquita que nós fomos visitar. Né? Passamos todo um ritual para entrar lá dentro. Você tem um lugar certo onde você tem que tirar o sapato e não pode pisar ali um pouquinho no tapete que está depois daquela linha. Se você pisou com o sapato já é um problema muito grande. E aí entramos lá na mesquita para ver como a coisa acontecia. Né? E esse é um lugar onde só os homens entram. Né? Então o que acontece dentro da mesquita? Você tem um salão muito enorme, não há bancos como nós temos aqui, só aquele tapete no chão, tudo arcapetado, e um salão, uma área imensa ali dentro. Né? E as pessoas ficam espalhadas por ali, né? Mas há uma área, tem uma espécie de um cercadinho de madeira, e daquela área para frente, então só os homens entram. Né? E eles entram e vão lá e vão fazer as suas orações, e tem todo um ritual, tantas vezes para lá, tantas vezes para cá, levanta, senta, e ora de novo, e levanta, e faz um monte de coisa, e a posição certa, que tem que estar virado para Meca, e essa coisa toda. E nós ficamos ali acompanhando aquilo tudo, meus irmãos, com que tristeza. Porque nós sabemos que quando Cristo morreu pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Não tem mais santo dos santos. Não tem mais esse negócio de lá só eu entro, só eu posso, ou só eu me achego a Deus. Não existe isso. Porque, na verdade, Deus se achega a nós quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Qualquer pessoa. Mas eles ainda estão presos a isso, acreditando nessas coisas. E é um desafio. Essa aí é uma foto nós encontramos um grupo muito grande, esses homens estavam fazendo uma espécie de uma penitência. E essa foto aí, meus irmãos, no aeroporto. No aeroporto, os camaradas pareciam que tinham saído de uma sauna, uma roupa branca, essa coisa assim enrolada, tipo uma toalha enrolada no corpo. Mas era uma penitência que eles estavam fazendo. E é muito triste, meus irmãos. É muito triste. Um povo muito amável, né? Onde nós chegávamos, onde nós conversávamos com as pessoas, elas eram muito realmente afetuosas conosco, conversavam muito com a gente, especialmente quando sabíamos que éramos brasileiros, então aí já melhora tudo, né? Muito amável.
Mas nesse país onde eu estava, o presidente disse o seguinte: olha, existem 3 ameaças ao nosso país. E os irmãos me perdoem, não vou revelar o nome do país, mas é um país islâmico. Tá? Mas existem 3 ameaças, e a gente não revela por questões de segurança, né? E de normas lá da nossa organização. Mas existem 3 ameaças ao país: os curdos, o Hezbollah e os missionários. Meus irmãos, os missionários colocados, né, na mesma conta do Hezbollah. São as ameaças. Por conta disso, né, onde nós estávamos, na casa de missionários que estão trabalhando lá, de gente que a gente enviou para lá, o telefone é grampeado. O telefone é grampeado, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, especialmente quando você liga para o Brasil e vai falar com alguém, com amigos, e a pessoa pode falar alguma coisa que não deve, o telefone é grampeado. A internet, a gente não pode usar, porque ela é totalmente vigiada, eles sabem tudo que está sendo dito lá. Então, nós não podíamos usar os nossos computadores, usávamos apenas os computadores dos missionários, porque eles têm um programa que despista, então, instalado lá, para que não consigam entrar e ver o que eles estão fazendo, o que eles estão tratando ali pela internet. Há 3 anos atrás, 2 missionários da Cruzada Estudantil foram mortos lá. Meus irmãos, essas coisas acontecem hoje. Acontecem hoje. Nós temos hoje 42 missionários da Cruzada Estudantil presos. Não sabemos que destino esses missionários vão ter. Alguns estão presos já há muitos anos. A perseguição está acontecendo hoje. E há quem diga, né, pastor, que o Islã não persegue. Que não há perseguição. Todos nós estamos acompanhando aí o caso do pastor lá no Irã, que foi julgado, condenado à morte por conta da sua fé em Cristo Jesus. Nem sabemos se ele ainda está vivo realmente, mas acompanhamos isso. Mas tivemos ali onde eu estava também 2 missionários que foram atraídos por estudantes para uma sala, porque os estudantes disseram: não, nós estamos interessados, nós queremos ouvir o que vocês têm a dizer aí sobre Deus. Levaram esses 2 missionários para uma sala e quando chegaram lá os degolaram. Então, meus irmãos, não foi uma coisa de Estado, não foi um julgamento, não foi uma coisa... Não, é simplesmente pessoas incitadas pelo ódio. Estudantes de 18 e 19 anos fizeram isso. Degolaram 2 missionários, assim, a sangue frio. Meus irmãos, o desafio é grande, mas nós precisamos ir nesses lugares. Nós precisamos ir a esses lugares. E é por isso que estamos trabalhando nisso. Você saiu uma foto com os nossos missionários que estão lá. Esse casal que está aí à esquerda dos irmãos, eles são os diretores do movimento neste país, onde nós vamos enviar nossas equipes. O casal que está no meio aí, ao meu lado, ela é brasileira, membro aqui da Igreja Batista de Tauá. Nós enviamos para lá, ela era solteira. Chegou lá, ela conheceu o Mark, que é um missionário americano, e se casaram. Hoje estão servindo lá. Né? E nessa reunião aí, nós fechamos a nossa parceria para enviarmos uma equipe para lá no ano que vem. E aí os irmãos vão dizer: mas vai mandar os estudantes para lá nesse lugar onde estão matando missionários? Temos que mandar, meus irmãos. A gente tem que mandar, porque nós precisamos ir aos confins da terra, nós precisamos ir a todos os lugares. Né? Eu tenho um tio que ligou para mim, para falar: o que tu vai fazer? Não, tu volta da Itália para o Brasil, tu não vai para lá não. Eu falei: não tem que ir. Porque Jesus se tornou digno da vida de cada um daqueles, entregando sua vida na cruz. Nós precisamos arriscar a nossa também, para ir a todos os lugares. E é com isso que temos trabalhado. Diego, já estamos terminando, meus irmãos. Eu adoro essa igreja aqui porque eu olho e não acho relógio em nenhum lugar. Aí eu me sinto assim, menos culpada
Confesso aos irmãos, olha, é uma bênção pregar aqui em São Basílio, não tem relógio na minha frente, né? Mas a gente já vai terminando. Sabe outra estratégia que nós temos usado para chegar até os confins da terra, até todos os lugares? É o mundo digital, tá? E nós temos, se o irmão quiser anotar aí, anote, porque é uma ferramenta boa, é importante. Anote aí, ó, www.suaescolha.com, tá? Suaescolha.com. Esse é um site onde você entra e você tem inúmeros artigos sobre a fé, sobre a vida, sobre atualidades, coisa muito boa. Você pode tanto aprender nesse site como recomendar para os amigos. As pessoas que entram nesse site, elas podem fazer perguntas, mandar e-mail com perguntas e essas perguntas são respondidas. Em muitos desses artigos existe ali a opção para a pessoa clicar se ela orou recebendo a Cristo, né? E aí ela é encaminhada para um outro site onde ela pode começar o discipulado online. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes as pessoas estão muito perto de nós, mas estão muito distantes. É como se o nosso vizinho estivesse no fim do mundo, porque o cara chega às vezes do trabalho, entra na internet e não sai mais de lá. Existem pessoas que hoje vivem na internet. E tem aqueles que nem de casa mais saem para trabalhar, né? Então a pessoa vive ali, a vida dela está dentro do computador o tempo todo. E nós precisamos entrar nesse meio também para alcançar essas pessoas. E é cada vez maior o número de pessoas que estão ali o tempo todo na internet. Algumas por trabalho, algumas às vezes simplesmente porque elas encontram resposta para a sua solidão naquele lugar. Na rede. Né? E precisamos encontrá-las. Né? Eu tenho outro slide aí, meus irmãos, que é... esse está dando para ver um pouquinho melhor, né? Isso aqui é alguma coisa excepcional, meus irmãos. Nós temos, e talvez se eu tivesse combinado com os irmãos, a gente até colocaria isso online. Eu não sei se dá para, não sei se os irmãos conseguem entrar na internet, a gente colocaria aqui. Mas vou dizer aos irmãos o que acontece. Isso é uma estratégia que nós chamamos de Global Media Outreach, né? Onde você prega o evangelho ao mundo inteiro através da mídia, tá? Por quê? Porque todos esses sites que nós temos, né, tanto os brasileiros quanto sites internacionais, todos os sites da Cruzada Estudantil Evangelístico, eles estão reunidos nesse grande portal. E aí, sabe o que acontece? Nós temos ali recursos para todo tipo de gente. É um negócio fabuloso. Os irmãos que gostam dessa área devem entrar lá. Nós precisamos de ajuda, meus irmãos. Né? Se o irmão entrar nesse site aí, no Global Media Outreach, vai ver que logo de cara tem um banner falando assim, junte-se a nós. Sabe o que acontece? Se o irmão quiser, o irmão pode responder perguntas do site. Porque são centenas de e-mails diariamente de pessoas fazendo perguntas. E nós precisamos de voluntários para responder essas perguntas. E o irmão nem precisa se preocupar, não vamos mandar centenas de e-mails para os irmãos. O irmão vai se cadastrar lá como alguém que responde as perguntas e vão lhe perguntar quantos e-mails você quer receber por dia? Então você vai receber um e-mail por dia de uma pergunta de alguém. E você responde pelo site mesmo, não há um perigo, não há uma conexão direta com quem está perguntando. As perguntas são feitas para o site, você responde para o site e a pessoa recebe a resposta. Mas não posso receber nenhum por dia, você pode receber um e-mail por semana, você vai dizer lá, olha, eu posso receber um e-mail, uma pergunta por semana e eu vou atender a essa pessoa. É uma coisa excepcional. E sabe o que é muito legal? E é isso que talvez a gente podia ter visto online, mas tudo bem. Nós temos dentro do site essa área aí, onde nós podemos acompanhar online, ao vivo, quem está conectado num dos nossos sites e o que essas pessoas estão fazendo. Então, quando eu dei esse print screen, quando eu congelei essa tela aqui dos irmãos, nós tínhamos aqui, o númerozinho está pequeno, né? Mas aqui, olha, nessa tabela aqui, isso aqui mostra quantas pessoas visitando o site. Tinham 586 pessoas visitando os nossos sites naquele momento, quando eu dei o print ali, né? Dessas, 45 tinham clicado lá, que estavam entregando suas vidas para Cristo, 45.474. 5.988 tinham mandado um e-mail
Isso tudo enquanto a pessoa está ali online. É o número de quem está conectado no nosso site. 5.988 tinham mandado um e-mail fazendo pergunta, né? E 14 mil estavam num dos sites já de discipulado. Elas já tinham passado pelos sites evangelísticos e estavam navegando nos sites de discipulado, aprendendo sobre Deus. E é muito legal porque esses números, os irmãos, se entrarem lá, vão ver, eles vão sendo atualizados o tempo todo. E você vai vendo aqui essas janelinhas, onde alguém entra aqui, ó, Lusaka, Zâmbia, nem sei que cidade é essa, mas alguém tinha acabado de entrar. O outro entrou em Abu qualquer coisa, lá na Arábia Saudita, né? Alguém tinha entrado em São Paulo aqui, ó, São Paulo, Brasil, né? E alguém entrou aqui. Meus irmãos, isso é algo excepcional, isso é nossa estratégia para alcançar o mundo. Porque a internet também é um fim de mundo para muita gente que está o tempo todo lá, enterrado lá na frente do computador, não desliga aquele negócio para coisa nenhuma. E nós precisamos alcançar essas pessoas. É uma estratégia. Querido, chegando no finalzinho, outra estratégia que temos, meus irmãos, é de recrutar mais obreiros para a seara. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Essa foto aí não foi planejada, não. A gente estava com essa roupa muito parecida, aí às vezes eu brinco, a Raquel é realmente minha discípula, né? Porque até por coincidência a gente anda com a roupa parecida, né? Mas Raquel, ela é estudante de engenharia química da Universidade Rural, né? Eu a conheci no meu primeiro dia na Rural. Quando eu fui à Rural para começar o movimento lá, né, eu conheci Raquel. Ela já era cristã e ela tinha ouvido falar do movimento por pessoas da igreja dela. E ela virou para mim, era a primeira semana dela, ela era caloura na universidade. E ela virou para mim, eu estava pregando alguns cartazes lá, ela reconheceu a logo do Alfa e Ômega. E ela perguntou, você é do Alfa e Ômega? Eu falei, sou. Aí ela, que legal, porque tem um pessoal da minha igreja que é do Alfa e Ômega, e eles falaram para eu, quando entrasse para a universidade, para eu procurar o Alfa e Ômega. Eu falei, que bom, você quer participar? Ela, eu quero sim. E aí ela me perguntou, quem mais é do Alfa e Ômega aqui? Eu falei, agora eu e você. Né? E começamos juntas, né, o trabalho na Universidade Rural em 2007. Né? Hoje, Raquel lidera mais de 80 estudantes naquela universidade. Coisas assim, excepcionais, meus irmãos, que têm acontecido na Universidade Rural. Eles têm reunião na sala da capelania, toda quinta-feira, meio-dia. Não cabe dentro da sala, né? O pessoal fica do lado de fora, olhando pela janela, no sol, porque não está cabendo mais lá dentro. Fazem evangelismo, fazem eventos, ganharam uma credibilidade incrível dentro da universidade. Ano passado, a reitoria da Universidade Rural alugou um ônibus para enviar os estudantes para o nosso congresso estudantil, porque reconhece o benefício do movimento estudantil Alfa e Ômega na universidade. E aqueles que conhecem aqui a fama da Rural, ou já estudaram lá, ou têm filhos que estudam lá, sabem que o negócio lá é barra, meus irmãos. O negócio lá é difícil. Aquelas festas famosas da Rural, envolvimento de estudantes com alcoolismo, com droga, isso tudo é verdade e é difícil, meus irmãos, de lidar. Né? Mas nós temos hoje estudantes que estão fazendo diferença lá dentro daquela universidade, né? E sendo reconhecidos por isso. Né? Ainda ontem eu conversava com a Raquel e ela estava me falando que eles vão fazer um retiro com estudantes. E pediram novamente agora o empréstimo do ônibus da Rural para levar os estudantes. A gente estava brigando, vocês mandam em tudo lá naquela universidade agora, né? Porque tudo que eles estão pedindo, eles estão conseguindo. Porque a própria direção da universidade vê o benefício que os estudantes cristãos estão trazendo à universidade. Por que Raquel está aqui, meus irmãos? Porque nesse projeto agora na Itália, Raquel tomou a decisão de que vai ser uma missionária também. E esse é o trabalho que nós estamos realizando, né? De enviar mais missionários, mais obreiros para a seara, porque é uma grande necessidade que nós temos, né? Às vezes nós falamos de missões e estamos muito preocupados com a questão do dinheiro. Precisa de dinheiro para isso, precisa de oferta para isso, precisa de tudo. Meus irmãos, não se faz nada sem dinheiro nesse mundo. Os irmãos sabem disso, né?
Mas Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele pediu para a gente orar, foi por mais missionário. Ele não estava muito preocupado com a questão do dinheiro, não. Sabe? Ele pediu para a gente orar por mais missionários. E essa continua sendo a nossa necessidade. E nós trabalhamos, meus irmãos, com estudantes universitários, porque cremos que esses estudantes que estão envolvidos conosco, né, em qualquer movimento, num dos movimentos locais que nós temos espalhados aí pelo Brasil inteiro, eles estão aprendendo sobre o que é ser discípulo de Jesus de verdade. E aqueles que estão se formando, indo pelo mercado de trabalho, são trabalhadores cristocêntricos. E aqueles que estão se formando, estão percebendo que Deus tem um chamado para eles, estão vindo como missionários para trabalhar conosco, ou como, por exemplo, o Júnior e a Priscila, que foram líderes do nosso movimento aqui, agora estão trabalhando lá na Itália com a igreja, ainda que tenham se envolvido com o projeto agora, é uma ferramenta, o trabalho deles é com a igreja. Júnior está começando agora, está assumindo agora a igreja em Verona. Ele está se formando no seminário esse ano, o pastor Fábio já entregou para ele, né, ali o campo de Verona, para a plantação de uma igreja. Eles têm uma congregação lá, precisa transformar aquilo lá em igreja. Mas eram estudantes que andavam conosco, que agora estão lá na Itália, fazendo esse trabalho. Então, isso é o que nós estamos fazendo. Indo por todo mundo, através das pessoas que nós estamos enviando para o mundo inteiro. E aí nós temos estudante brasileiro que está na Europa, a gente tem estudante brasileiro que está entre muçulmanos, a gente tem gente que a gente enviou para a África, a gente tem gente que a gente envia para o Brasil, porque queremos chegar a todos os lugares. Porque queremos ir aos confins da terra. Porque esse é o trabalho que estamos fazendo. Agora isso, meus irmãos, não adianta estratégia, não adianta nada disso, não adianta ter estudante disposto aí, se a gente não tiver alguma coisa que é o essencial, que é o poder do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. E a gente encerra falando disso, né? Se queremos atender a ordem de Jesus e ir até os confins da terra, precisamos ir pelo poder do Espírito Santo. Não há outro meio. E tem algumas fotos aí, querido, você pode ir passando aí, né? Jesus, ele foi claro quando ele disse, olha, vocês esperam por aqui, porque vai descer o poder do Espírito Santo sobre vocês, e aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia, e até os confins da terra, em todo lugar. Mas se não for pelo poder do Espírito Santo, a gente não faz nada, meus irmãos. E isso é algo que nós estamos ensinando para os nossos estudantes também, algo que nós estamos praticando na nossa vida, buscando para a nossa vida, realmente obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Ele nos ordena de acordo com o seu Espírito. E é algo que nós queremos desafiar a igreja também a exercitar. Meus irmãos, se vocês tiverem suas vidas totalmente entregues ao Senhor e permitindo que o Espírito Santo atue na sua vida, não haverá barreira, não haverá dificuldade, não haverá nada que o impeça de ser uma testemunha de Jesus, de alguém que fale de Cristo, em qualquer lugar, por onde você for. Mas você precisa ter esse poder trabalhando na sua vida. E é o Espírito Santo quem nos capacita a realizar essa obra. É o Espírito Santo quem nos capacita a orar por esta obra. É o Espírito Santo quem nos capacita a ofertar para essa obra, porque é Ele que converte o nosso bolso também. É o Espírito, não há ninguém que possa fazer isso, senão o Espírito Santo, que vai nos fazer também sermos participantes financeiramente dessa obra que acontece no mundo inteiro. E como é bom a gente ver Deus agindo dessa forma. Meus irmãos, chegamos a Mantova, não tínhamos expectativa do que Deus faria lá. Mas o que fizemos foi todos os dias orar e clamar para que Deus nos usasse nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades. Metade da nossa equipe não falava italiano.
E nós falamos, o que a gente vai fazer? Aliás, quando eu lancei esse projeto no ano passado, né? Lançamos o projeto Itália e tudo mais, e aí alguém perguntou, precisa falar italiano? Eu disse, não. E aí depois eu cheguei em casa e pensei, meu Deus, mas o que a gente vai fazer lá sem falar italiano? Mas sabe de uma coisa, como Deus nos capacita, como Deus nos dá as ferramentas que nós precisamos para fazer a sua obra. Como Ele agiu, meus irmãos, na vida daqueles estudantes que estavam lá, nas nossas vidas. Da mesma forma como quando fomos para o Oriente Médio, não falávamos a língua do povo lá, mas de uma maneira sobrenatural, Deus nos deu a abertura para testemunharmos, para falarmos do seu amor ali, enquanto estávamos ali, e compartilhar. Isso é algo que nós precisamos buscar na nossa vida. Às vezes temos ouvido de alguns irmãos, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, mas eu não sou capaz. E não é, o irmão não é. Esteja seguro disso. Mas a nossa capacidade vem do Espírito de Deus. E se o irmão busca obedecer a Deus, Ele vai lhe dar todas as condições. Porque o Espírito Santo é derramado sobre a vida do crente no momento da sua conversão. Ele está aí na sua vida. E apenas o que você precisa é dar espaço para que Ele trabalhe na sua vida, para que Ele cumpra o seu papel, para que você seja uma testemunha fiel de Jesus Cristo por todo lugar. E esse é o desafio nosso para os irmãos. Nós somos muito gratos à Igreja de São Basílio. Eu já não sei mais nem quantos anos que a igreja tem contribuído com o nosso ministério. Já tem, mas já se vão alguns bons anos, né? E eu sou muito grata, né? E sei, né, do muito que os irmãos têm feito, né? Tanto de missionários que os irmãos têm apoiado. E reconheço a humildade dos irmãos quando o pastor chega aqui na frente e diz que a igreja está pretendendo ser uma igreja missionária. Ainda não é, mas está pretendendo. Mas vou dizer aos irmãos, os irmãos estão à frente de muita gente por aí. Nem que seja nessa pretensão, pastor, porque alguns nem pretendem. Sabe? Os irmãos têm feito já algo de muito valor. Mas os desafios são enormes, meus irmãos. E nós precisamos avançar. Precisamos fazer mais, né? Precisamos fazer muito mais. E aí eu quero deixar com os irmãos, para terminarmos essa palavra, a carta do nosso querido apóstolo Paulo. Esse é o nosso desejo para os irmãos, como missionária, que os irmãos têm apoiado no ministério. A oração que fazemos sempre, os irmãos, me perdoa, essa Bíblia aqui, ela é nova, sabe? A minha outra estava caindo aos pedaços, aí as páginas estão meio grudadinhas aqui ainda, e às vezes é meio difícil, né? Achei aqui. Mas a minha oração pelos irmãos aqui, nesta manhã, esta é a minha oração, apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo estava escrevendo aos Filipenses, a igreja a quem ele agradecia por muitas coisas, a quem eles diziam que eles eram fiéis cooperadores, né? A igreja que estava sustentando o ministério deles. E ele agradecia muito essa igreja, mas ele também dizia, olha, que o amor de vocês aumente ainda mais. Então, a nossa oração pelos irmãos também é sempre uma oração de gratidão, mas de desafio. Que o amor dos irmãos aumente ainda mais, para que juntos nós possamos fazer muito mais e chegarmos até os confins. Se os confins forem na Itália, se os confins forem aqui no Brasil, mas onde Deus quer que o irmão chegue, onde Deus deseja que esta igreja se envolva com a sua obra, é nesse lugar para onde nós temos que ir. É lá onde nós
devemos estar para testemunhar, pelo poder do Espírito Santo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos, pastor.